Luísa Martins volta em tela para falar sobre OAB e reação do presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, dizendo ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que a condução do inquérito sobre o plano de golpe pode estar causando prejuízos irreparáveis. Essas foram as palavras do Beto Simonetti sobre as defesas dos acusados. A gente já trouxe, Luísa, aqui a reação dos advogados, estavam esperando alguma manifestação da OAB e essa foi a reação, portanto, da Ordem dos Advogados, né? Falar de prejuízos irreparáveis. A alegação é de que as defesas dos acusados não tiveram acesso total aos autos, dentre outras, né, Luísa? Traz para a gente, portanto, essa lista de reclamações. Tainá, os advogados, desde o início da investigação, praticamente, da investigação sobre o golpe de Estado, vêm reclamando, né, de a queixa principal, na verdade, é realmente a falta de acesso integral aos autos. E a advocacia como um todo vinha pressionando a Ordem dos Advogados do Brasil a tomar uma providência, ou pelo menos endereçar de uma maneira mais oficial essas reclamações ao relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, né, após alguns dias aí de pressão da categoria, Beto Simonetti se reuniu pessoalmente com o ministro Alexandre de Moraes e apresentou um ofício, né, em que ele fala justamente sobre esse risco de a condução da investigação estar causando danos irreparáveis às defesas. Nesse ofício que a gente teve acesso, Simonetti diz a Moraes que ao Ministério Público e à Polícia Federal foi franqueado acesso à totalidade dos elementos da investigação, mas que as defesas foram disponibilizadas apenas frações desses elementos e que isso, em outras palavras, acaba prejudicando, né, o exercício da defesa na medida em que as defesas ficam impedidas de contestar certos pontos na avaliação dos advogados e também até de fazer perguntas eventualmente para as testemunhas que vão ser ouvidas agora na fase da ação penal. A gente também falou aqui outras vezes, né, sobre o estopim dessa insatisfação da advocacia, que foi no julgamento que ocorreu na primeira turma, em que Bolsonaro e os demais integrantes do Núcleo 1 foram tornados réus, houve a detenção de um advogado, né, o advogado de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, que não foi julgado no primeiro núcleo, vai ser julgado mais adiante, ele é parte do Núcleo 3, mas o advogado, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, tentou acompanhar a sessão, foi impedido por falta de credenciamento prévio, houve uma confusão, ele acabou detido e depois foi feito um boletim de ocorrência e ele foi liberado, mas a banca, né, que defende Felipe Martins tem dito que de fato essa foi uma medida arbitrária e que traduz de alguma maneira o modo como essa investigação tem sido conduzida em relação às defesas, né? A impossibilidade, por exemplo, de um advogado constituído no processo participar ali do julgamento. E aí, só para concluir, teve essa reunião ontem, né, de Moraes com Simonetti e também em uma outra frente, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, convidou a OAB, depois dessas críticas, né, a designar representantes para acompanhar os próximos julgamentos dos demais núcleos. A OAB já indicou esses representantes para credenciamento e aí agora, nos próximos núcleos, a gente deve ver se vai haver alguma mudança de posicionamento do STF a esse respeito. Só lembrando que essas alegações de cerceamento de defesa e de indisponibilidade dos autos foram rejeitadas pela primeira turma, que diz que as defesas tiveram sim acesso a todos os elementos de prova disponíveis.